isso com 13 para 14 anos, e lá disseram, olha, está precisando de um menino no transporte rápido mundial. E quando fui, abri a minha empresa, e aí aconteceu um problema. Cheguei, Hugo, falei, você pode me emprestar 100 mil cruzeiros? Ele falou, para que é? Se Hugo, é para abrir uma empresa. Mas, então, você vai ficar sem carga por 6 meses. Depois disso, eu virei o maior transportador dessa empresa por mais de 30 anos. Então, eu acho que você é evidente, porque há menos de um mês, a minha nora, psicóloga, me chamou e disse, eu vou mandar escrever um livro da sua vida. Hoje estaremos com mais um maravilhoso convidado. A Brobot faz essas gravações procurando homenagear os transportadores, esses verdadeiros heróis que carregam o país nas costas. Porque sem caminhão, o Brasil para. E hoje estaremos entrevistando Francisco Pelúcio, que lá no passado eu o apelidei de Big Chico. Por que Big Chico? Porque eu achei que simplesmente grande era uma palavra muito comum para designá-lo. Eu acho que Big expressa muito melhor e mostra muito melhor quem é esse grande amigo nosso. Bom dia, Big Chico! Bom dia, meu amigo Rui. É uma alegria participar do teu evento aí na Brotoque. Estou à sua disposição. Eu gostaria de começar lhe perguntando, Chico, como é que começou a história da empresa da 1040? Como começou? Para começar a história da 1040 nascendo, eu tenho que falar um pouquinho atrás, que eu, com 9 anos, fui engraxate, lavei e engarrafei mercúrio cromo na farmácia, lavei banheiro e esterei bancos. E na minha cidade, Marília, minha cidade onde nasci, que parece que vai fazer 100 anos agora, dia 4 de abril. E então eu fiz de tudo dos 9 aos 13 anos. E com isso, 13 anos, o gerente do banco dizia para mim que eu era um contínuo, que hoje não existe mais. E eu era o contínuo reserva. Eu fui para titular, e o outro foi já para funcionário do banco. E com isso houve um desconforto, e eu sempre falei na minha vida o seguinte, eu nunca fui mandado embora de emprego nenhum, nem no 9, nem com 10. Eu sempre, quando eu percebi que incomodei alguém, eu pedi a conta. Isso foi sempre. E nesse dia eu tive a felicidade, me falou que eu ia ser um grande gerente do banco, mas eu tive a felicidade de pedir a conta. Com isso, eu fui parar numa barbearia de um amigo, isso com 13 para 14 anos, e lá disseram, olha, está precisando de um menino no transporte rápido mundial, lá na rua São Luís. Eu disse, alguém vai lá? Ninguém. Não vai ninguém. Eu posso ir? Pode. Fui lá. Cheguei e de Yuki Ozaki, o gerente da empresa, me apresentei a ele e ele me disse, quando é que você pode começar? Todo mundo fala hoje, né? Que daqui 15 dias, daqui um mês. Eu disse, não, agora mesmo. Era tipo 3 horas da tarde. Ele me deu uma documentação lá, fui lá no banco, que era logo perto ali, paguei as contas, fui embora, trabalhei lá 5 para 6 anos. Fazendo tiro de guerra, pedi a conta nessa empresa também. Ajudei uma outra empresa lá, que eu estava desocupado, ajudei lá uns 3 meses e passei na frente do rodoviário Garça. E o Anixade, que hoje está no céu, me disse, Chico, está precisando de um cara como você em São Paulo, na nossa filial. A empresa era da cidade de Garça. Eu disse, falta 41 dias para mim terminar o exército, tiro de guerra. No dia seguinte, pode contar comigo, é dia 15 de novembro, nós vamos jurar a bandeira de 61. Juramos a bandeira, eu peguei uma carona à tarde num caminhão de melancia, nós não tínhamos nem truque na época, ainda era caminhão só com atração. Peguei a carona, amanheci em São Paulo, dia 16 de janeiro. Me apresentei na empresa, me levaram para Sorocaba e me botaram no hotel. E eu fiquei trabalhando lá
6 meses carregando 100 caminhões de cimento por dia. Então, e eu estava num hotel, né? Mas aí, como eu ganhava um valor e o hotel é 4 vezes mais do meu valor, o que eu fiz? Pedi para eles me dar o dinheiro e eu comprei uma caminha lá, pus um divisória no pequeno, a salinha lá, era só eu sozinho, né, com uma máquina de escrever, pus esse dinheiro no bolso. E passou 6 meses, o presidente da empresa em São Paulo disse: Chico, arruma alguém para ficar no seu lugar. Eu jogava uma bola com uns amigos ali na frente, que tinha um campinho, e com isso eu arrumei o Tomás, eu treinei ele, levei ele para São Paulo num sábado, fomos de caminhão também, de cimento. Cheguei lá, falei: seu presidente, está aqui a pessoa e está aqui a chave. Pode entregar, que esse menino é bom. Disse eu. Ele disse: você vem aqui segunda-feira. Eu falei: bom, vou receber a conta, né? Ele disse: não. Cheguei lá na segunda-feira, fulano vai entrar de férias. O fulano era a pessoa que, quando fundaram a empresa, trouxe, empresas grandes, que eram os clientes da empresa. E a empresa tinha os 25 associados, que eram tipo de uma cooperativa, eram os próprios motoristas que tinham seus caminhões. Final da história, fiquei ali trabalhando. A pessoa que ficou 30 dias fora, quando chegou, os clientes não quiseram mais ele e os motoristas também não. Então o Chico ficou no lugar dele, tá? Passou um tempo, por alguma razão, eu resolvi, assim, aí apareceu o Santos de Mila no Maracanã, que eu falo depois, então. Aí eu desenhei um documento da Rodoviário Garça Limitada, eu botei Transportadora 1040 Limitada. E ficou aquilo, foi em novembro de 60, né? Foi quando o Santos foi bicampeão do mundo, né? Sem Pelé, 2 gols daquele Pachote lá, Almir, enfim, foi uma festa. E eu estava com aquilo no bolso, que aparecia no jornal, aguardem, 1040, e foi lançado Rádio Tupi e televisão também da Tupi. O que aconteceu? Não deu certo, 6 meses depois fechou. Mas eu fiquei ali. E quando fui, abri a minha empresa, e aí aconteceu um problema. Eu pedi a conta e fui abrir a empresa, faltava dinheiro. Aí fui ver lá quanto custava fazer os conhecimentos, fazer o registro da empresa, o contrato, aquela história. Aí tinha um amigo que jurou bandeira comigo em Marília, o Hugo Ramos de Almeida, a quem eu devo tudo. Ele trabalhava em Marília numa cooperativa de crédito, transferiram ele para José Paulino, aqui no Bom Retiro, e ele estava sempre na casa do meu cunhado, eu já estava namorando, minha sogra já tinha mudado para São Paulo também, a namorada já veio junto. Com isso, Hugo, falei: você pode me emprestar 100 mil cruzeiros? Ele falou: para que é? Eu disse: Hugo, é para abrir uma empresa. Ele pegou o cheque do bolsinho aqui da camisa dele e ele encheu um cheque, 500 mil cruzeiros. Disse: Hugo, eu falei para você que eu preciso de 100 mil cruzeiros. Ele falou: você me deve 250 a 6% de juro. E sou seu sócio no negócio. Aproveitou que o presidente da cooperativa era contador, e com isso ele já abriu o nosso contrato. E com isso todos os clientes do meu patrão vieram para mim: ô Chico, você abre uma empresa e nem procura a gente? Falei: não podia procurar vocês, né? Eu saí da empresa. Se não, nós estamos precisando de você, não é da empresa. E aí foi que a 1040, no dia 11 de março de 64, eu abri a 1040 carregando uma primeira carga de estruturas para... lá em Marília, tinha 2 de doce lá, a Marília, e abriu a Marilã. E eu levei 2 cargas daquela que você leva em cima do caminhão, metade vai por cima da cabine e metade vai lá para trás, que hoje vai preso se levar uma carga desse jeito, né? Então aí começou a 1040. E inaugurou nesse jogo do Santos com o Milan no Maracanã, que foi 4-2 para o Santos, foi bicampeão do mundo, saía no jornal do estado, não era, sei lá, um jornal da cidade de São Paulo. Uma página inteira assim: aguardem. E no meio da página era o tamanho da 1040, o número. Eu desenhei aquele conhecimento e fiquei com ele ali. Isso foi em novembro. Fui abrir a empresa em março, né? 9 dias antes do meu aniversário, né? Quando eu fiz aniversário de 22 anos, eu já tinha a 1040. E aí o Pelé estava machucado, não jogou, o Santos foi campeão e virou aquela
Foram 6 meses, mas ninguém aguentou o Pedro Luiz, que era o maior locutor esportivo, falando muito rápido daquele jeito. Não é que nem depois veio outros aí com brincadeira, no Ninho da Coruja, aquelas brincadeiras, né? Muito diferentes. Ele era coisa séria e o pessoal não aceitou muito, então voltou, ficou lá a equipe 1040 do Tupi, do TV, mas separado do rádio, não ficou junto, não. Mas a 1040 ficou junto até hoje. Tá? Ô Chico, eu ia te perguntar qual foi um grande desafio, qual foi o maior desafio seu, mas pelo que você falou, acho que foi o grande desafio seu, acho que foi montar a empresa sem ter dinheiro nenhum, sem nada, né, Chico? Esse foi o seu grande desafio? Aconteceu assim, eu sempre fui dessa forma, o que é para fazer hoje não vamos deixar para amanhã. E me deu assim, sempre que a luz que veio, sempre veio me clarear, sabe, me ajudar. Sempre tive uma ajuda muito forte e sempre fui dessa forma, assim como eu disse, eu nunca deixei ninguém me mandar embora. Teve um ciúme lá de um outro empregado, porque eu era barra pesada mesmo, era para trabalhar 20 horas por dia, eu trabalhava 20 horas por dia. Para você ter uma ideia, nessa empresa última que foi empregado, nós fizemos aquele negócio de cesta de Natal do fim do ano. Para você ter uma ideia, a Lúcia, minha esposa, estava namorando, ela estava morando na Casa Verde, eu trouxe meus pais com 6 irmãos, aluguei uma casa, trouxe minha família para São Paulo também, tudo em cima de mim, depois arrumei emprego para meus irmãos, meu pai me ajudou na empresa, depois que eu abri a empresa. Mas quando eu os trouxe, ainda era empregado. Então, você vê, foi uma coragem de chegar, eu nunca nem tenho ideia que era 100 mil cruzeiros, né? E fui lá e ele me deu 500. E para você ter uma ideia, a maior, para você ver o que é a natureza, o que é você abrir os peitos e ir para frente, é o seguinte, quando você fica devendo, fiquei devendo R$15 por mês de juro para ele. 90 dias depois, meu amigo Rui, eu devolvi os 500 mil para ele que ele me deu, me emprestou, tirei do caixa, dei os 500 para ele, tirei mais 90, porque 45 eu tinha que pagar ele, mas ele era meu sócio, eu tinha que dar aqui 45 para ele. Devolvi 590 para ele, ele ficou metade da empresa sócio por mais 2 anos. Muito bem, Chico. Eu já vi que você passou por muitas dificuldades, Chico. Não foi fácil o que você fez, não. E teve algum momento que, com toda essa dificuldade que você tinha, que você pensou em desistir, ou você nunca pensou isso? Foi, essa palavra desistir, eu nunca fui até hoje, se Deus quiser, vai mais para frente. É comigo mesmo, vamos, que é para fazer, vamos fazer, você sabe disso, tem exemplos que nós já fizemos juntos, mas você faz uma ideia assim, eu casei 30 de janeiro de 65, a minha mulher já viu que eu tinha empresa, já quis casar, né? Pô, já tá empresário, né? A empresa 11 de março de 64, janeiro, 8 meses depois, vamos casar, e casamos correndo aí. Até pensaram que ela estava grávida, mas não teve nada disso, não. Até uma tia até comprou uns móveis lá no Macro, como é que chamava? No Macro, era lá no centro, lá. No Mapping. O Mapping, que vendia fiado lá, né? Ela comprou no nome dela, não apagamos ela depois. Mas para você ter uma ideia, né? Eu casei 30 de janeiro de 65, 29 de abril de 65, me roubaram uma carga indo para o Rio de Janeiro, e naquele tempo ainda tinha carro toco. Era 8 toneladas, são 8 mil latinhas de óleo salada, óleos comestíveis de 1 quilo cada uma, são 8 toneladas. E nós não tínhamos seguro de carga, ninguém nem tinha falado nesse assunto ainda, era só seguro da carga se tombasse e tal, né? E aí o cliente maior que eu tinha, porque eram 2 maiores clientes, um deles, que era comestível, que era desse caso, me chamou lá na Rua Boa Vista e disse, o advogado disse, olha, você vai pagar isso em 6 meses. Em termos de valores é difícil a gente falar hoje, né? Mas, então, e você vai ficar sem carga por 6 meses. Pois era 50% do meu faturamento. Mas aí a outra que eu fazia cimento, ferro, aço, alumínio, o que ela fez? Coincidentemente, ela dobrou de tamanho. Apareceu, abriu umas filiais aí para o Goiânia, para o Campo Grande, Goiás,
lá para o Mato Grosso, lá para frente. Enfim, triplicou o tamanho da empresa e com isso, nesse mesmo tempo, aí já estava programado, eu nem sabia, triplicou meu tamanho e com 5 meses e meio, eu fui lá na Rua Boa Vista pagar a última prestação. Então, esse aí foi o... Eu não tinha geladeira e eu não tinha televisão em casa ainda, tá? Com isso, eu paguei a última prestação às 3 horas da tarde, 15 dias antes de vencer. Quando eu cheguei na empresa, tinha 80 cargas para me tirar no dia seguinte. Maravilha. E com isso eu selei uma amizade com eles e um carinho que eles tiveram comigo. E depois disso eu virei o maior transportador dessa empresa por mais de 30 anos. Com carros, passei a ter os caminhões de carretas frigoríficos, a parte de alimentos, a parte de produtos para limpeza, enfim, foram mais de 30 anos. Grandes empresas perderam para mim. Perderam para mim, não perderam para mim. Foi a empresa que achou eu mais capacitado do que uma grande empresa. Eu, inclusive, Rui, não sei, você sabe que eu tenho 4º ano primário e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu só tenho orgulho de dizer. Tudo que eu aprendi a partir de 10 anos e meio que eu saí do Tomás Antônio Gonzaga com o diploma de 4º ano em cima ali, com 5.1, foi aqui que nem aquele em cima da hora, né? Então eu aprendi a trabalhar, aprendi a fazer as coisas seriamente, e você me conhece. E com isso eu consegui chegar nesse ponto. Maravilha, Chico. Chico, e qual a decisão mais arriscada que você teve que tomar e que depois, no fim, acabou dando tudo certo? Eu acho que a mais arriscada, Rui, eu acho que realmente foi eu pedir a conta naquela empresa, né? E eu já estava ganhando bem. Mas, veja bem, a oportunidade, né, faz o ladrão, né, ou faz a vitória, né, na verdade. Eu estava ali, fiz aquela parte da cesta de Natal, fiquei 25 dias no Brás, sem ir na minha casa, sem ver minha noiva, 24 horas trabalhando. O cara batia na porta, eu abria 3 horas da manhã, batia o documento e ele ia embora. Passou os 40 dias, os 35, 40 dias que foi feito isso, porque mandava sempre as cargas mais longas, porque o Natal não pode chegar a festa de Natal no Ano Novo, né? Natal. E as de perto iam ficando por último. E quando terminou tudo isso, não me deram nada para mim. Quer dizer, o salário meu era X, ficou X mesmo, 24 horas por dia, né? Aí eu não reclamei, não, só pedi a conta. E acabou acontecendo, caindo no meu colo esse assunto, de eu respeitar e abrir a empresa, e depois eles me procuraram e foi um negócio. Eu acho que o maior desafio meu foi essa loucura de pedir a conta, sem um tostão no bolso. Não fui indenizado porque eu pedi a conta. Eu estava 3 anos e pouco com eles, que eu cheguei em São Paulo com 18,5, né? Feito o tiro, e abri a empresa com 21, 11 de março para 20 de março de 64. Então, eu acho que esse foi o pênalti bem batido. Você foi muito... Sem chance pro goleiro, né? Sem chance pro goleiro. Você foi muito corajoso, você foi muito corajoso mesmo, Chico. Não é fácil o que você deve ter passado, não. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. E os seus filhos? O César eu conheço bem, porque é diretor, inclusive, do CETCESP. O outro, seu filho, eu conheço meio só de vista. Mas eles seguiram o exemplo do pai? Como é que é? Como é que tá? Eu tenho os 3 filhos. Né? O César, ele já chegou lá atrás, trabalhou comigo, depois pai e filho parece que não dá muito certo, né? E ele depois se afastou, depois ele voltou. No fim, ele foi, inclusive... Aí depois ele acompanhou definitivo comigo, no final aí que eu já estava, né? Isso, não, alguns anos atrás. E, inclusive, ele foi o terceiro, quando o Urubatã... Bom, isso é bom deixar para depois, né? Ele realmente hoje tem uma grande empresa, a Pelog, que é Pelúcio Logística, né? Pelog, ela tem 2 empresas, a Pelog Logística e a Pelog Transporte, porque tem lá um imposto diferente, então ele faz as 2 partes.
Está com 2 armazéns muito grandes lá no Alphaville, está muito bem, graças a Deus, né? O Paulo, que é o terceiro, o Paulo ficou com a Mini 40 para ele, que eu, de 10, 15 anos para cá, eu fui saindo, deixando a empresa, e o Paulo assumiu, e depois disso ele abriu mais uma empresa, aí ele tem a Mini 40 com alguma coisa, e mais a Vic Transporte, uma coisa assim, né? Continua no trabalho os dois. E o do meio, que é o Carlos, sempre foi cantor, violeiro, trabalhava à noite, né? E nunca gostou de empresa. Foi para a empresa algumas vezes, mas ficava 1 mês, 2 e já ia embora. Nunca quis saber da empresa. Hoje ele é o assessor da esposa dele, que é uma psicóloga com 3 milhões e meio de seguidores. Está fazendo uma palestra aí praticamente por semana, até em Portugal ela já foi, esse ano vai inclusive nos Estados Unidos, e faz aí, esse dia teve em Assis, agora no fim de semana vai estar em Campinas, e não para, é uma palestra por semana fora de São Paulo, inclusive, tá? Então, os filhos, cada um, o primeiro e o terceiro, foram para o transporte, estão nesse ramo. E o do meio nunca gostou e hoje está fazendo o que eu gastei umas fazendas aí para ele estudar, que é a comunicação, né? A parte dele no trabalho com a esposa dele. Muito bem, Chico. Você sempre foi um batalhador em prol do transporte nesse nosso país. Tanto é que você ganhou todas as medalhas de premiação do setor, você recebeu. Você recebeu, inclusive, o título de cidadania de Uberlândia. Você é cidadão uberlandense. Então, agora, vamos falar um pouquinho da sua passagem pela presidência, começando pelo CETCESP. Mas abrevia bem isso, porque a sua passagem no CETCESP foi grandiosa, senão nós vamos ficar 3 dias só falando do CETCESP aqui. Eu quero falar ainda com você da FETCESP e da NTC, então abrevia, fala só um pouquinho da sua passagem pelo CETCESP, o que você achou, o que você aprendeu, o que você contribuiu com a sua passagem pelo CETCESP. Eu sei que foi brilhante, mas para que os amigos que assistirem esse podcast saibam também quem é o Big Chico. O Big Chico, para chegar nesse ponto de ser presidente do CETCESP, eu tendo a empresa, 1040 associada desde o dia que eu abri a empresa, nos primeiros meses aí que eu paguei a conta para o meu amigo lá, eu já me associei ao CETCESP, me associei à NTC. E também, logo mais à frente um pouco, começou a ter os caminhões frigoríficos, eu me associei à BTF, Associação Brasileira de Transportes Frigoríficos. E ela era gerada, era presidida sempre por um presidente da empresa, mas no escritório da BTF, ela era dentro. Então, aí eu sócio da BTF, rapidamente. Fui convidado pelo lá da Miquelon e fui a Curitiba numa assembleia. E nessa assembleia eles tinham eles estavam disputando entre eles ali 2 pessoas, um que era o presidente e um que queria ser o presidente. E o Miquelon não queria. O que fizeram? Eu vim de lá presidente da BTF. E como presidente da BTF, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o Geraldo Viana, presidente executivo da NTC. Aquele prédio estava pronto. E ele foi mobiliado por uma empresa para depois vender os móveis. E eu cheguei lá e o Geraldo Viana me atendeu, como sempre foi um grande cara, né? Um grande homem que trabalhou pelo transporte, nós todos sabemos disso. Ele me acolheu e já me deu uma sala lá para mim, de graça. Eu fiquei lá dentro, a BTF já cresceu de ter o escritório dentro de uma empresa para ter o escritório lá dentro de um prédio que tem o poder que tem, que você sabe como é que é. Então, nesse meio tempo, eu fui falar, o Geraldo Viana autorizou, eu peguei a sala 2 lá e tal, e nesse meio tempo, que ficou 1 ano e pouco, eu fiz pela BTF a importação da carne, e nós ganhamos pela BTF, e a BTF aqui organizou e fez esse recebimento de navios em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos,
E nós ficamos trabalhando, e com isso nós ganhamos um dinheirinho aí, uma comissão, fora o que foi passado para as empresas. E aí, na época, o Geraldo Viana não comprou aqueles móveis que estávamos usando e comprou outros. Mas daí eu fiquei com a minha sala vazia, mas já deu para comprar os móveis. E eu comprei os móveis daquela sala e nós ficamos ali por tempo. Depois eu passei isso para o Olavo, ele que assumiu a BTF, e foi aonde o Adalberto me convidou para a diretoria, que você já fazia parte também. E depois dele veio o Romeu, logo em seguida, quando ele foi reeleito. Ele já pôs ele de vice, mas ele já renunciou no primeiro mês para fundar a federação e já me levou para a federação como diretor dele também. E depois eu fui o que consegui botar o nosso querido professor Adalberto Panzan na NTC, porque eu peguei 125 procurações na região de São Paulo para votar nele. E o Mira lá, o irmão do Roberto, quis enfrentar ele e ele ganhou por 25 votos. Eu peguei 125, quem ganhou a eleição fui eu. Mas foi muito bom porque aprendi muito com ele. Acabei ficando com ele na federação, depois fiquei 15 anos junto lá com o Bernardo na federação e fui com ele para a NTC e aconteceu tudo aquilo lá. E ele, 17 de setembro, foi para o céu, fiquei com o Romeu e aí você vê onde a gente foi parar. Foi parar como presidente no CETCESP, depois do palmeirense Romeu, depois do corintiano Rui, depois do Urubatã, Santista Urubatã, e depois do Chico Pelúcio, só veio São Paulino, né? Tá? Só São Paulino. Manuel, Taiguara, depois do Taiguara, o Adriano. E o Marcelo. E o Marcelo, tudo São Paulino. Marcelo é o último agora, só São Paulino. Tá? Mas conta uma coisa, Chico. No CETCESP, eu me lembro bem que eu acabei fazendo parte junto com você. Você criou um banco lá no CETCESP. Você criou um banco Sicredi. Eu lembro que você reuniu um grupo do qual eu fiz parte. Eu acabei virando dono também do banco lá. Isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito porque eu tive que fazer curso lá para saber como é que funciona um banco e aprendi muito sobre banco. Mas conta para nós, ô Chico, como é que foi isso? Como é que você criou esse banco da Sicredi lá dentro do CETCESP, que na verdade funciona até hoje, está lá até hoje? Nós tivemos assim, dois assuntos mais assim, importantes, mas um deles, vamos dizer, a gente tinha muito contato com o prefeito de São Paulo, né? E com essa luta ali de proibição para lá e proibição para cá, e ele, não sei se para me agradar, me convidou aí para ser um deputado. E eu saí aí, aprovado pela diretoria, você estava lá, só o Urubatã que foi contra. E eu acabei saindo, mas felizmente não fui e agradeço a Deus, porque é um problema muito sério esse assunto aí. Mas voltando ao que você me pediu, o Flávio, eu era o tesoureiro do Flávio, 15 anos. O Flávio o doutor Márcio já tinha viajado atrás desse assunto de abrir uma cooperativa. Nós tínhamos um contador, que eu não me lembro o nome agora, no CETCESP, que também viajou atrás desse assunto a pedido do pessoal. E aquele sonho não saía da cabeça do Flávio que queria. E um dia ele chegou e falou: Chico, você não assume esse assunto aí para resolver? E nós abrimos a cooperativa do CETCESP. Flávio, daqui 1 ano e meio, se Deus quiser, nós estamos inaugurando. Aí eu peguei esse desafio, aí eu fui em Concórdia, lá na Coopercarga, fiquei 3 dias lá na cooperativa deles, vim embora, depois eu fui em Florianópolis, que também já tinha a cooperativa do pessoal lá do Santa Catarina, fiquei 2 dias lá também, teve palestra, teve isso, aproveitei tudo. E cheguei em São Paulo, como sempre, dá certo, um grande amigo meu, Dorival Pogolenta, ele era financeiro da MWM, mas morreu o presidente dessa empresa e não botaram o presidente. Ele ficou de presidente financeiro, não sei quantos anos, na época do Sarney, de 80% de inflação, né? E, casualmente, ele tinha um amigo que também era meu amigo e os dois sentaram comigo e me ajudaram a fazer toda a papelada que a gente teria que entregar numa central da cooperativa.
Indicaram uma cooperativa, nós fomos, não conseguimos. Voltou o documento, demorou 3 meses, voltou. Mas qual que tem? Tem a Sicredi, que é um guarda-chuva das cooperativas. E a central era, aqui em São Paulo, tinha 14 cooperativas no estado de São Paulo. Rio Preto, Bauru, São Paulo era na Constelação, num prédio era só dos médicos, era reservado aquilo, não podia abrir outra conta. E nós íamos abrir a do transporte de carga. Final da história, foi aprovado pelo Banco Central. Antes disso, me chamaram na Avenida Paulista. Por que você quer abrir uma cooperativa? Pô, não tem a cooperativa dos médicos? Não tem a cooperativa do pessoal do agronegócio? Nós queremos a cooperativa do transporte rodoviário de cargas. Saí de lá, aí saí para essa difícil tarefa de ser candidato, e o Manuel, eu pedi licença no CETESP, Manuel assumiu, que era o vice, e nesse meio tempo o Banco Central aprovou a nossa cooperativa. Nós já tínhamos programado para ser ali no prédio, onde ali era um restaurante, fechamos, viramos toda aquela mudança. Tiramos, inclusive, acho que não sei se foi você, que criou a biblioteca. Foi. Se eu não me engano, estou bom com 84. Fui eu. Nós tiramos de lá para ficar uma parte do próprio Sicredi. Bom, o Manuel foi o primeiro presidente, tinha que ter o presidente no outro dia, quando foi nomeado lá e autorizado a FETCOP, a Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de São Paulo. E com isso deu início o trâmite, né? Eu voltei dia 3, dia 4, não lembro, uma segunda-feira, 7 horas da manhã, eu já estava lá. Já assumi o lugar do Manuel, voltei para a presidência, e aí demos baixa no Manuel na presidência da cooperativa. Eu assumi, e aí teve mais uns meses aí para fazer o prédio lá, para fazer os móveis, aquela coisa toda, programar a estreia, né, a inauguração. E com isso, passou mais uns meses aí. E aí chegou a hora da gente dizer, bom, quem vai? Bom, escuta, vem cá, o Batão, chamei ali o Batão, o Flávio, o Graneiro, o Adriano, uma meia dúzia lá. Escuta, vamos indicar o presidente. Não tem presidente, é você. Sou eu? Então tá bom. Aí nós tivemos um probleminha, que os amigos, um queria que votasse uma pessoa, outro queria que votasse outra. Eu disse, cara, porque estou devolvendo a presidência para os senhores. Porque eu sou presidente, eu vou escolher o meu vice. Não são os senhores que vão. Todo o respeito, tudo que vocês estão para mim, mas eu tenho que tomar a providência da minha forma. E aí eu convidei o Adriano para ser o nosso vice na cooperativa. E aí nós tivemos a cooperativa por 5 anos. Eu não aceitei salário no primeiro ano, que é obrigatório, mas o valor lá que é para o presidente. Eu falei, não sei se nós vamos dar lucro ou prejuízo. Acabou dando lucro no primeiro ano, eles pagavam um valor assim para o presidente, né, desse lucro. E no ano seguinte foi aprovado já um valor para mim. Eu fiquei mais 4 anos, me deram uma Hilux para trabalhar, queriam me dar motorista, não aceitei. E depois desses 5 anos, nós saímos e ficou a cooperativa lá com o pessoal. Então foi a parte que eu fiz, foi maravilhoso, né? E até lembrei do gerente do Banco em Marília, que eu trabalhava com 10, 11 anos, que dizia que eu ia ser um grande gerente do banco. E nesse dia que nós inauguramos o Sicredi, tinha 450 pessoas, veio uma feijoada lá do Dinho, lá da Avenida Morumbi, e me deram a palavra lá para a abertura, e eu falei 40 minutos, e terminei dizendo assim, gente, o gerente do banco em Marília dizia que eu ia ser um grande gerente do banco, mas hoje eu estou numa posição diferente. Para mim ser um grande presidente do Sicredi e da FETCOP, eu preciso da ajuda de vocês todos. Muito, muito bem, Chico. Big Chico, você foi presidente do CETESP, foi vice-presidente da federação, mas o seu grande trabalho foi na NTC e Logística. Você fez um trabalho maravilhoso na NTC e Logística.
Aliás, como tudo que você faz, é muito bem feito, você se dedica e você leva as coisas e faz acontecer. Fala um pouquinho, resumidamente, bem rapidinho, porque o tempo nosso também é curto, do seu papel na NTC. Meu papel na NTC, primeiramente, eu tenho que falar que eu aprendi com você, eu aprendi com o Adalberto, eu aprendi com o Urubatã, aprendi com vocês a se dedicar. Vocês todos se dedicaram. Quando assumiram, vocês esqueceram a empresa de vocês. Vocês todos fizeram a mesma coisa que eu fiz. Não fiz nada diferente. Só aprendi com vocês. Então, agora, como é que é a pergunta? O final da pergunta? Eu fui para trás dela. Como é que é a pergunta mesmo? É só o seu papel na NTC. Então, o meu papel na NTC, eu fui vice do Adalberto Panzan, faleceu, fiquei vice do Romeu Luft, depois do Romeu Luft entrou Geraldo, eu fiquei 3 anos, depois entrou o Menegon no meu lugar, depois entrou o Flávio, eu voltei para ser o financeiro, e aí eu fui, né? E depois fui do Zé Hélio, né? A entidade chegou a ter um valor razoável negativo e nós fomos até o final nessa luta. O Zé acabou ficando doente aí no mês de agosto, faltava setembro, outubro, novembro, dezembro para ele terminar o mandato e ele ficou doente e o Urubatã assumiu esses 4 meses, né? Virou presidente por 4 meses, que eu era o vice, e depois me apoiaram para ser o presidente. Eu tinha, inclusive, já era a minha vez, mas eu já tinha dado a ok para ficar de fora, esperar mais um pouco. E o Zé Hélio fazer mais um mandato por algumas razões, lá que não vai demorar muito para a gente falar aqui. E aí o Urubatã me apoiou e me colocou a presidente da entidade. E aí na entidade eu peguei uma entidade com um valor negativo X e deixei ela com 4 vezes o negativo, o positivo quando eu saí. Em 4 anos que eu fiquei. Eram 3 anos, mas eu já estava eleito com a chapa nova, mas por razões que eu achei melhor desistir, né? E cedi a vez para o nosso amigo Rebuzzi, tá? E estou satisfeitíssimo com tudo isso. Você falou do Adalberto Panzan. O Adalberto é uma pessoa que tem que sempre ser lembrado, né? O grande líder que nós tivemos, eu aprendi muito com ele. Mas o que eu queria saber de você é qual o seu maior orgulho? É a empresa que você criou, a 1040, ou é tudo que você fez pelo setor em todos esses anos de dedicação? Qual que é o seu maior orgulho? Eu digo para você, realmente é uma grande coisa você ter feito a sua empresa. Você abrir a minha empresa, ajudei outros a abrir empresa depois, até funcionários meus, ajudei a carreteiro autônomo virar dono de caminhão, ajudei de todas as formas. Mas o maior orgulho que eu tenho realmente é esse carinho, essa forma que eu sou recebido em qualquer estado, em qualquer cidade do nosso país. E está aí um exemplo nos meus 84 anos essa semana. O Adriano me ligou dizendo assim: você bateu o recorde de cumprimento no aniversário dentro do nosso setor. Você realmente é barra pesada. Não sou eu que sou barra pesada, são os meus amigos do Brasil inteiro. Então, realmente foi um sonho que caiu na minha mão aqui. Eu fiquei aí presidente do CETESB, presidente do Sicredi, presidente da NTC, presidente da BTF, presidente da BTI, mudei a BTI de São Paulo, botei lá no prédio também quando assumi, transferi ela para Uruguaiana, teve agora a inauguração, fomos homenageados. Eu, o Wander e o Guilherme de Tel da NTT fomos homenageados juntos, com uma medalha, com uma placa, aliás. E a minha foto está lá em Uruguaiana também, como ex-presidente daquela casa. Eu transferi ela, por quê? Porque a BTI, o trabalho dela era em Uruguaiana, e ficava 5, 6 dias para atravessar para a Argentina. E não aqui em São Paulo não tinha nada. Comercialmente, as empresas que fazem aqui em São Paulo, mas não era a BTI. É Brasília,
e Uruguaiana e Foz do Iguaçu, que tem um problema, que é a política, a parte política e a parte operacional na divisa. Eu transferi para lá e todo mundo, inauguraram um prédio novo lá, próprio, e com isso mudaram nossa foto do prédio velho para o prédio hoje próprio da empresa, deles lá, da entidade, né? Fomos muito homenageados lá, foi maravilhoso. Um orgulho junto com o presidente Kander, o diretor-geral hoje da NTT. Então, é isso, doutor Rui. A gente tem um orgulho, sim, e vou ser orgulhoso até o fim, de ter participado de 6 ou 7 entidades. Eu fui até presidente da Botia no Guarujá, para você ter ideia. Então, são 7 ou 8 presidentes, tá? E que eu me orgulho muito de ser transportador, de ter sido transportador. A veia continua como transportador, mesmo não estando trabalhando mais. Maravilha, Big Chico. Para encerrar, além de transportador, de um grande transportador, além dessa pessoa dedicada que você é a todo o setor de transportes, você tem ajudado muito o setor de transportes no Brasil. É por isso que todas as pessoas gostam demais de você, porque além de tudo isso, você é uma pessoa humana maravilhosa, todo mundo te quer bem. E eu, muito em especial. Com tudo isso que você me contou, e com tudo isso que eu sei de você, que muito mais coisas do que isso, porque o espaço aqui é restrito, você não pensa em escrever um livro sobre a sua vida, Chico? Você tem que escrever um livro, sua vida não pode passar em branco, tem que deixar alguma coisa registrada. Você não pensa nisso? Então, eu acho que você é evidente, porque há menos de um mês, a minha nora, psicóloga, me chamou e disse: eu vou mandar escrever um livro da sua vida. E contratou uma pessoa, inclusive é lá da cidade americana. Ele esteve aqui em casa 20 dias atrás, conheci, minha nora veio junto com meu filho e minha netinha, conversamos bastante e ela falou: segunda-feira eu vou assinar o contrato com ele e ele vai fazer o que você está fazendo hoje. Ele me liga uma vez por semana e eu estou fazendo com ele o que eu fiz contigo hoje. Então, parece que tem mais, eu já fiz 4 sessões com ele, parece que tem mais umas 10 sessões, vai ser mais 2 meses, se não me engano, e daí ele vai fazer e vai escrever o livro que você está dizendo aí. Não fui eu que tive a iniciativa, mas ganhei um presente da minha nora. Que maravilha, Chico. Eu quero um exemplar, eu quero um exemplar autografado, hein? Eu quero um exemplar autografado desse livro aí, hein? Que maravilha. Você vai estar junto comigo, manda buscar o CD de helicóptero, tá? Vamos aguardar eu estou muito ansioso, né? Tá? E não esperava, mas foi um grande presente dela e estou no aguardo agora, amanhã às 9 horas também, com ele. É uma por semana de 1 hora, 1h30, né? Tá? Espero que uns 3 meses, mais ou menos, deve estar pronto o livro aí. E aí nós vamos, você é evidente, você adivinhou que eu ia ter um livro. Tá? Realmente está em andamento. Tá? Que beleza, Chico. Eu gostaria de ficar o dia todo conversando com você, você é uma pessoa extremamente agradável, eu aprendo muito com você. Mas, infelizmente, nós temos tempo. Eu quero agradecer de você ter disponibilizado esse tempo para falar com a gente aqui na Brobot. E eu gostaria de saber só se você quer falar mais alguma coisa no encerramento. Eu estou dando por encerrada. Eu só quero agradecer a Brobot. Brobot, desculpa. Quero agradecer a Brobot, agradecer o Rui, o nosso amigo aí que está no aparelho aí junto com você trabalhando. O Rafa. Rafa, fiquei muito feliz, viu, Rafa? Muito obrigado. E dizer o quê? Dizer que estou muito feliz e que mando um grande abraço a cada um dos nossos amigos transportadores rodoviários de carga. Que Deus os proteja e que sejam muito felizes. Um grande abraço a todos. Obrigado, Chico. Fica com Deus. Desculpa alguma coisa aí, tá? Fica com Deus. Beijo.